melhor lugar. Você está na hora certa e do lado da pessoa certa. Teve casal que olhou para o outro assim. Glória a Deus, Jesus. Amém? Eu titulei essa mensagem nessa noite: não permaneça à beira do caminho. Não permaneça à beira do caminho. Abra comigo, Rodrigo. Marcos, no capítulo 10. Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Eu tenho certeza que eu nunca ministrei essa palavra. E é uma das palavras mais conhecidas da Bíblia. É uma das palavras que 10:46. Não é essa versão, eu vou ler na minha versão para entendermos o conceito dessa palavra. Eu nunca preguei sobre o cego de Jericó. Já ouvi muitas mensagens, muitas pregações. Até ontem, assim, meu coração estava ardendo de eu falar sobre uma das palavras que eu mais amo, que é quando Pedro anda sobre as águas. Eu amo pregar sobre isso. Todas as vezes o Senhor dá graça e misericórdia para que a palavra dele se renove no nosso coração. E quando foi agora na parte da tarde, começou a me soar essa mensagem, algo no meu coração, sobre o cego de Jericó, sobre o fato dele não enxergar e o fato de ele não estar no caminho que Jesus estava. E a minha palavra, ela vai dizer, na minha versão, ela vai dizer assim, Marcos 10:46, e foram para Jericó. Diga assim comigo, eles foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, este é Jesus, igreja, e uma numerosa multidão. Olha o que a minha Bíblia diz: Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então eu quero que você diga comigo assim: Bartimeu estava sentado à beira do caminho. 47, Rodrigo. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. 48. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto. Mas o que ele fazia, igreja? Gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49. Jesus parou. Diga comigo, Jesus parou. Fala para a pessoa que está lá: Jesus parou na sua vida essa noite. Jesus parou para a sua vida nessa noite, meu irmão. Jesus parou pela sua casa nessa noite. Jesus parou pela sua vida, pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família nessa noite. Porque havia um homem clamando, e nós nessa noite precisamos falar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da vida dos meus filhos, tenha misericórdia dessa cidade. Então fala para a pessoa que está lá: Jesus parou para a sua vida nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. 50, Rodrigo, para a gente já acabando. Lançando sua capa de lado, ele deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. 51. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu, que era mais correto, né, igreja? Mestre, eu quero ver. E o 52 diz: então Jesus lhe disse: vá, tua fé te salvou. Imediatamente, presta atenção, igreja, na minha versão, imediatamente tornou a ver e seguiu com Jesus no caminho. Essa é a versão. Vá, disse Jesus, a sua fé a curou. Imediatamente ele começou a enxergar e imediatamente ele começou a seguir com Jesus no caminho. Vamos lá no 46. E é essa mensagem que eu intitulei nessa noite: não permaneça na beira do caminho. Por que, Emerson? A Bíblia vai mencionar, versículo antes aqui, igreja, que Jesus está saindo de Jerusalém e está indo para Jericó. Aqui a Bíblia diz que ele já chegou. A minha versão diz que eles foram para Jericó depois de estarem em Jerusalém. Então eu vejo
Edson, que ele tem, irmão Rodrigo, que ele tem um início e um destino. O início é estar em Jerusalém e o destino é chegar em Jericó. Quer dizer que entre o início, o ponto de partida, ao ponto de chegada, existe um caminho. E a Bíblia diz que existe nesse caminho que Jesus está indo, irmão, um homem chamado Bartimeu. Só que a Bíblia vai dizer que esse homem, ele não está no caminho, ele está sentado no meio do caminho. Então entenda que ele não está com Jesus indo para um destino, ele não está com Jesus indo para um lugar, ele está parado sobre o caminho. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, fala assim: meu irmão, como está a sua vida hoje? Caminhando ou ele está parado? Caminhando ou parado? Eu vejo o Bartimeu que ele não está no ponto nem de saída e nem no ponto de chegada com Jesus. E ele também não está caminhando, ele está sentado. A Bíblia diz que ele está parado. A Bíblia vai dizer que ele está pedindo esmola. Percebe que Jesus tem um caminho, Jesus tem um lugar a chegar. E quantas pessoas também não estão paradas no caminho, igreja? Quantas pessoas, igreja, presta atenção, quantas pessoas sabem o destino e o propósito que Deus tem na vida delas? Quantas pessoas não sabem o chamado, o ministério? E as pessoas, meu irmão, não querem chegar a esse ponto. As pessoas param. Quantos aqui já não ouviu uma palavra, o que Deus iria fazer na sua casa, o que Deus iria fazer sobre a vida dos seus filhos, e você pegou essa palavra, você falou assim: e eu creio que vou ver eu e a minha casa servindo ao Senhor. Quantas pessoas já ouviram isso e no meio do caminho vê que não está acontecendo, no meio do caminho não estão enxergando que os filhos vão se converter, no meio do caminho não vê que as portas estão se abrindo? O que faz, Rodrigo? Para. Vamos entendendo de nome. Eu vim dizer para você hoje: eu não sei qual é o seu sonho, não sei qual é o seu chamado, você só não pode estar parado. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma coisa eu sei, meu irmão: chega da gente ficar parado, indeciso, no meio do caminho, igual Bartimeu. Bartimeu sabia onde Jesus estava indo, para Jericó. A multidão sabia onde Jesus estava indo, Jericó. O povo que caminhava, os discípulos sabiam que Jesus estava indo para Jericó. E eu pergunto para você: qual é o destino que você tem que chegar? Qual é o propósito que Deus tem para o seu coração? Qual é aquilo que Deus falou para a sua vida que Ele vai fazer e ainda não se cumpriu? E muitas vezes nós estamos com Bartimeu cego, nós não estamos vendo. E onde é o ponto inicial da nossa vida, Edson? Não é quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, mas é quando nós nascemos e declaramos: Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Ali é o ponto de chegada. Emerson, responde para mim, Emerson: onde é o ponto final da nossa história? Um dia nós vamos morar na glória com o Senhor Jesus. E aí eu quero ouvir glória a Deus sobre a sua vida, que existe um ponto inicial. Jesus, Tu és o dono da minha vida. Existe um ponto final. Eu e a minha casa vamos habitar o céu. A minha família vai habitar o céu. A minha casa será restaurada. Haverá princípios de Deus sobre nossos dias. Presta atenção que existe um ponto inicial. Eu aceitei Jesus. E o ponto final é: eu vou morar no céu. Ponto inicial de Jesus, Jerusalém. Ponto final de Jesus, agora Jericó. E sobre a minha vida, eu pergunto para você, meu irmão: você está caminhando a chegar ao ponto final da sua vida? Você está caminhando para você poder chegar para morar no céu? Como que está o nosso coração? Infelizmente, a minha palavra é essa, para quem nunca viu pregar: eu bate, mas depois a gente passa mercholate para arder um pouco ainda, né? Versículo 46, parte B, diz assim, que havia Bartimeu, ele era cego. Diga assim comigo: Bartimeu, ele era cego. Entenda comigo aqui, igreja, a Bíblia diz que ele era cego, mas ele tinha o que, Ana? Pernas, ela respondeu. Ele tinha o que, meu irmão? Pé. Ele tinha o que, Rodrigo? Mão. Ele tinha o que, Edson? Peito. Ele tinha cabeça. Então ele era uma pessoa
normal, ele só não podia ver, ele só não podia enxergar. Então é sinal que ele poderia se levantar, Ana, e continuar a caminhar com Jesus até Jericó. Ele poderia continuar, ele poderia andar. O Edson, ele é meio atleta, então ele pode me ajudar. O irmão também pratica esporte, mas nos Jogos Paralímpicos tem corrida de cego. Eles amarram uma pulseira aqui no instrutor do lado, e o instrutor, não é isso, Edson? Vai correndo. E vou dizer algo para vocês: nos Jogos Paralímpicos, a pessoa que enxerga um pouquinho, eles colocam uma visão para ela ficar 100% cega, disputar de igual para igual. E aí, mas o que você está querendo dizer nessa noite? Quero dizer algo para você. Bartimeu era uma pessoa comum como eu e você. Ele só tinha uma deficiência. Ele só não podia ver. Quantas pessoas hoje não são adaptadas no trabalho por causa de deficiência? Às vezes não pode andar, anda de cadeira de roda, tá de cadeira de roda, mas trabalham. Pode trabalhar no computador, são adaptadas. É isso que a sociedade tem interagido nos dias de hoje. Entenda, ele estava parado no meio do caminho, mas pela capacidade de não enxergar, ele decide parar. Pelo fato de Bartimeu não enxergar, ele decide viver uma vida de paralítico. A Bíblia vai mencionar que ele estava pedindo esmola. Quem pede esmola? Mendigo, paralítico. Ele estava com a sua vida parada. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Segura essa que vai com a sua vida. Cuidado, porque o que Satanás mais quer é deixar você cego. Cuidado, porque o que Satanás mais quer com nós, meu irmão, é tirar a nossa visão. Porque se ele tira a nossa visão, ele paralisa nós. E se ele tira a sua visão, ele paralisa a sua casa. Se ele tira a sua visão, ele paralisa os seus sonhos. Se ele tira a sua visão, ele paralisa tudo. Porque nós somos homens que não vivemos só de fé. Nós queremos viver pelo que a gente vê. A Bíblia diz que nós precisamos crer e não ver. Não é isso? A Bíblia diz todo o contrário. E é isso que o diabo mais quer, meu irmão. Se ele tirar a sua visão, ele para você. Se ele tirou a visão de Bartimeu, ele fez Bartimeu, Ana, virar um mendigo, um paralítico. Eu preguei aqui já sobre os dois cegos. Deu a oportunidade, eu quero pregar de novo essa mensagem. A Bíblia diz, meu irmão, que havia dois cegos. Esses dois cegos, a Bíblia menciona que ele vai até na casa de Jairo. A Bíblia diz que esses dois cegos, ele vai andando com Jesus. Sempre a Bíblia vai dizer que haviam dois cegos. Haviam dois cegos. Então quer dizer que o fato de ser cego não significa que você não vai caminhar com Jesus. O fato de você não ver sua família aqui na igreja não significa que você precisa parar de viver na igreja. O fato de você não enxergar as promessas que Deus fez na sua vida não significa que você tem que desistir. Está entendendo? Diga amém. O fato da gente não ver não significa que nós temos que parar a igreja. Mas Deus falou isso para mim, Emerson. Mas não está acontecendo. Não pare. Mas Emerson, Deus falou que iria abrir a porta para um trabalho. Não pare. Mas Emerson, Deus falou que meu marido seria restaurado, que ele iria servir ao Senhor. Então não desista de orar, não desista de buscar, porque Deus nessa noite quer ouvir o clamor de muitos Bartimeu nessa noite. Entendendo? Digam amém. Porque eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Temos que viver pelo que nós cremos. Existem alguns sonhos, existem alguns projetos, e sempre vai acontecer algo no meio do caminho para impedir você de enxergar aquilo que Deus tem para você. Sempre vai acontecer, queridos. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus quer fazer. Satanás vem e quer tirar sua visão. Quantas palavras eu já ouvi na minha vida, irmão Edson? Deus falando assim claramente um dia comigo lá na igreja, lá em Milagre, lá falou assim: Deus vai te usar no altar, Deus vai te colocar você para pregar. Eu ouvi isso, minha esposa estava comigo, Deus falou isso para mim várias vezes. Quantas pessoas em retiro, quantas vezes em encontros com Deus, vinha pessoas assim que colocavam a mão na cabeça e falavam: Deus vai te usar lá no altar. Aleluia! E o que Satanás tem feito para me tirar de deixar de pregar? E o que Satanás tem feito de mexer na minha visão, para me não enxergar aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para minha casa, aquilo que Deus tem para minha família. Eu vim dizer para você nessa noite que ninguém vai tirar a sua visão, porque Jesus nessa noite quer restaurar
sonhos, projetos, tudo que nós temos recebido de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim: eu vou ser curado. Diga: eu vou ser curado. Ah, eu não ouvi, você não quer ser curado? Diga: eu vou ser curado. Fala: eu vou ser restaurado. Fala assim: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia. 47, Rodrigo, coloca lá para não terminar. Amém. É tão simples. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que ele não enxergava, mas ele ouvia. A Bíblia diz que ele não enxergava, mas Bartimeu ouvia de Jesus de Nazaré. Deixa eu explicar para vocês. Haviam pessoas, os fariseus. Os fariseus estavam nessa caminhada onde Jesus está indo. Os fariseus, aqueles que caminhavam com Jesus, queria ver o que esse homem vai fazer. Não, o que ele faz, ele não é um homem de Deus. Isso não provém de Deus, não pode fazer isso no sábado. Os fariseus eram aqueles homens que duvidavam do que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando o cego, Jesus estava tocando os leprosos. Os fariseus falavam assim: não pode, isso não está nas escrituras, isso não está na lei, ele não pode fazer isso. Os fariseus caminhavam com Jesus, mas ele não enxergava quem era Jesus de Nazaré. E Bartimeu, Bartimeu é o seguinte: Bartimeu, ele não enxergava Jesus, mas ele sabia quem era Jesus. Bartimeu, ele não enxergava, mas ao fato dele ouvir, ele sabia quem era Jesus. O fato dele ouvir, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Pode ser que você não esteja vendo, pode ser que você não esteja enxergando, mas ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Deus tem grandes coisas na sua vida. Posso dizer um amém? Porque Jesus está passando neste lugar. Ah, Senhor, os nossos dias nunca mais serão o mesmo. Porque eu estou ouvindo o que Jesus está fazendo. Jesus está abençoando a vida daquele casal. Você ficou sabendo que Jesus restaurou a vida daquele casal? Jesus vai restaurar a minha casa. Jesus vai restaurar o meu casamento. Você ficou sabendo que Jesus curou aquele irmão? Jesus vai me curar também, porque pela fé eu creio. Bartimeu é esse homem. Ele ouvia que Jesus estava curando as pessoas e gerava no coração dele: o dia que esse homem passar, ele me cura também. Se Jesus curou aqueles 2 cegos, ele vai me curar também. Esse homem, a Bíblia diz que ele está à beira do caminho. Sabe o que eu entendo? Não seja como um fariseu, meu irmão. Jesus está fazendo grandes coisas e muitas vezes a gente está duvidando. Será que foi mesmo Deus que fez? Será que foi mesmo que Deus abriu portas? Será que Deus pode me curar? Será que Deus mesmo pode fazer isso na minha casa? Será que Deus pode fazer isso na minha família? Seja como um Bartimeu, uma hora ele vai ouvir o meu clamor. Está ouvindo, meu irmão? Uma hora Deus vai ouvir o seu clamor e vai mandar te chamar. Manda chamar Bartimeu. Eu estou ouvindo aquele que está dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que é o que diz, no verso 47: Jesus, filho de Davi. Era Bartimeu dizendo assim: Jesus, eu não estou te vendo, mas eu sei de onde você vem. Você vem da linhagem de Davi. Fala para a pessoa que está do teu lado assim: você também vem da linhagem de Davi. Sabia? Nós vemos também da linhagem de Davi. A gente pode até não ver o que Deus está fazendo, mas se Ele fez lá atrás na linhagem de Davi, Ele vai fazer na linhagem da sua casa, na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, na vida dos seus bisnetos, até a 3ª, 4ª geração. Quem crê, diga amém. Bartimeu, ele sabia para quem ele estava pedindo socorro. Bartimeu, ele sabia para quem ele estava pedindo socorro. Não, eu não vou bater, não vou. Pode terminar a mensagem aqui? Já que vocês insistiram, eu não vou bater. Para quem que você tem pedido ajuda, meu irmão? Para quem que nós temos pedido socorro? Para quem que a gente tem pedido apoio?
quando a dificuldade bate na nossa vida? Para que nós temos clamado? Tem pessoas muitas vezes que estão com um problema e vai pedir ajuda, sabe para quem? Está com um problema, exemplo, no casamento, vai pedir ajuda para uma pessoa que está separada. Está entendendo? Diga amém. Talvez não esteja aqui, mas esteja para quem estiver na live. Tem pessoas que às vezes estão com um problema com os filhos, e aí ao invés de chegar para o pastor, estou tendo um problema com meu filho, pedir orientação para o seu pastor, para o irmão da igreja, vai pedir para um que está com a vida mais. Está entendendo? Diga amém. Então é essa a pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão. Para quem que você tem clamado, para quem você tem falado sobre os seus problemas? Alguns procuram as fofoqueiras. É verdade, não é? Algumas procuram fofoqueiras, algumas vai estar com problema na igreja, está desanimado, está esfrio na igreja, está sem força para vir para a igreja, aí vai pedir conselho para quem está desviado. Está entendendo? Diga amém. Amém. É isso que Deus está falando nessa noite. Bartimeu, mesmo sem enxergar, ele sabia para quem ele iria pedir ajuda. Fala para a pessoa que está do lado: Jesus é o seu socorro, meu irmão. Jesus é o nosso socorro. Jesus é a nossa fortaleza. Eu sei que existem muitos Bartimeus aqui que precisam do socorro de Jesus. E ele nessa noite só quer ouvir o teu clamor nessa noite. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deixa eu dizer algo para você. Se você soubesse verdadeiramente quem tem clamado, se você verdadeiramente soubesse para quem você está clamando, se você verdadeiramente soubesse para quem você está dizendo o seu problema, você passaria mais tempo orando do que procurando a ajuda das pessoas. Ele procurou o tempo mais em gritar do que ouvir as pessoas. É verdade, não é? Porque falaram para ele: fica quieto, para de falar. Mas ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando, ele estava mais preocupado em Jesus. Se nós nos preocuparmos com o nosso problema, nossa dificuldade, mais em buscar a Deus, e esquecemos o que as pessoas vão dizer, esquecer o que a sociedade vai dizer, Jesus pode revestir e restaurar a sua visão. Jesus pode mudar a sua casa, Jesus pode mudar a sua família. Posso ouvir um amém? Amém. 48, Rodrigo, só para terminar. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas o que ele fazia, igreja? Ele gritava ainda mais. Chega uma hora, meu irmão, que você precisa tomar uma posição. Não tem jeito, isso é uma fase da nossa vida. Chega uma hora que a gente precisa tomar uma posição e pedir de uma forma diferente para Deus. Talvez você está orando, você está clamando, você está buscando a Deus, e você fala assim: mas parece que a minha oração não passa do teto. Mas talvez nós vamos precisar virar como um Bartimeu, começar a clamar diferente para Jesus, porque as pessoas falavam assim: para de gritar, e ele continuava gritando. As pessoas vão dizer: para de orar, e você continua orando. Para de buscar a Deus, e continue buscando a Deus. Continue buscando a Deus. Ah, vocês estão lá na igreja, meia dúzia de pessoas, continua vindo para a igreja, continua vindo buscando, porque uma hora Jesus muda a nossa história, uma hora Jesus muda a nossa vida. Amém. A gente só não pode parar no meio do caminho. Amém. Existe um destino para nossas vidas, existe um destino para nossas casas. Nós só não podemos parar no caminho. 49, Rodrigo. E Jesus parou. Fala para a pessoa que está do lado: Jesus parou. Jesus parou. Jesus quer parar para ouvir você nesta noite, meu irmão. E será que o seu clamor tem sido suficiente para fazer ele parar? Será que a nossa oração tem sido suficiente para fazer Jesus parar? Será que realmente Deus tem visto de uma forma diferente o que nós temos feito para que Ele possa mudar a história da nossa vida? Bartimeu chamou a atenção de Jesus por causa do seu clamor. Bartimeu só foi curado, Rodrigo, por causa do clamor, por causa da busca. Bartimeu só conseguiu ser curado porque ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Eu vou dizer algo para vocês: quando as pessoas não estão preocupadas
atenção em redes sociais. Na nossa cidade, para quem não sabe, momento agora por causa de política, fica chamando a atenção em rede social. É uma briga para lá e para cá em rede social, chamando a atenção em público em rede social. Tem pessoa que se desabafa em redes sociais. Tem pessoas que ficam futucando o outro em status de WhatsApp. É assim, não é, Rodrigo? É assim, não é, meu irmão? Os nossos dias assim é hoje. As pessoas não estão procurando buscar a Deus uma solução. As pessoas estão procurando buscar a atenção das pessoas. Ei, eu estou com um problema. Eu estou com um problema no meu casamento. Ei, meus filhos estão tudo arrebentados. Ei, você ficou sabendo que fulano está nas drogas? Você ficou sabendo que fulano está na bebida? É assim. E é o que Jesus mostra nessa história. O que a história de Bartimeu nos mostra? Que todo momento ele não está preocupado com o que as pessoas estão falando. Ele está querendo só chamar a atenção de Jesus. Então fala para a pessoa que está do lado assim, chame mais a atenção de Jesus, que Ele vai parar na sua vida. Quem vai mudar a tua vida, meu irmão, é Jesus de Nazaré e não as pessoas. Quem mudou a vida de Bartimeu foi Jesus e não a multidão que mandou ele se calar. Quem mudou a vida de Bartimeu foi o fato dele chamar a atenção de Jesus. Quem vai mudar ao favor da sua casa, ao favor da tua família, é o seu clamor nessa noite. Posso ouvir um amém? 50, Rodrigo, só para acabar. Lançando sua capa para o lado, ele deu um salto, se pôs de pé, dirigiu-se a Jesus. Jesus mandou chamar ele. Ele vai ser curado. A história que vai terminar linda, tudo que vocês conhecem. Só estou repetindo o que vocês conhecem. Mas o que eu acho interessante nessa história é que quando Jesus está no caminho, alguém grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia não diz que Jesus vai até Bartimeu, mas a Bíblia nos diz que Bartimeu é que vem até Jesus. Por quê? Porque Jesus está no caminho e Bartimeu está sobre o caminho. Jesus, ele sempre vai permanecer no caminho. A Bíblia nos diz em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele para. E o que isso quer dizer, Emerson? Para você ser curado, você vai precisar sair do lugar onde você está e voltar para o caminho. Está entendendo? Para você ter sua casa restaurada, sua família transformada, você vai ter que abandonar algumas coisas e voltar para o caminho. Entendeu, amém? Está na hora da gente sair da beira do caminho, de uma vida paralítica, de uma vida parada, e voltarmos a caminhar com Jesus. Jesus, ele nunca vai sair do caminho, porque ele é o caminho. Ele é a solução para a nossa vida. Ele é a solução para a nossa história, igreja. Ele é o ponto de inicial e ele é o ponto final da nossa vida. Então por isso que ele nunca vai sair do caminho aí. É você que tem que ir até Jesus. Não que Jesus não vai ter um encontro com você. Claro que ele vai ter encontro quando ele ouvir o seu clamor. Quando ele ouvir a sua oração, quando ele ouvir o seu mover. Entende que o milagre acontece no caminho. Está na hora da gente sairmos da beira do caminho e tomarmos uma decisão. Eu vou voltar para onde Jesus quer que eu vá. Quantas pessoas não têm um chamado lindo? Quantas pessoas não têm um propósito lindo? Deus tem tantas coisas para fazer na sua vida, meu irmão, na sua casa, na sua família. E muitas vezes a gente para de buscar, a gente para de servir, a gente para de fazer alguma coisa. Por quê? Satanás quis cegar você. Você está cego. E o fato de você estar cego, você não consegue voltar para o caminho. E acaba, ainda fica com a vida velha, com as coisas erradas, fora do caminho. Porque no caminho não tem como a gente estar com a capa suja. Para você estar no caminho, você vai ter que jogar fora a sua capa, meu irmão. Para você voltar para o caminho, para você voltar para Jesus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Isso é lógico para a nossa vida. Emerson, por que eu não sou curado? Emerson, por que não acontecem algumas coisas? Porque você vai precisar abrir mão de alguma coisa na sua vida. Alguns costumes, alguma maneira, não sei. Talvez exista alguma coisa que está empreendendo no reino espiritual da bênção chegar até você. Então a Bíblia diz que Jesus a todo momento está no caminho, e ali ele vai permanecer, meu irmão,
até o final Jesus está indo no caminho, até o dia da volta dele, até o dia que ele buscar a igreja. Enquanto isso, as pessoas têm que voltar para o caminho, têm que voltar a cantar, têm que voltar a ministrar, têm que voltar a orar, têm que voltar a buscar, tem que voltar a fazer. Volta, Bartimeu, para o caminho. Estava a pessoa que está do outro lado, volta, Bartimeu, para o caminho. Jesus está te chamando. 52, Rodrigo, pula irmão. 52, vai. Vá, sua fé te curou. Agora Bartimeu, ele vê quem é Jesus. Que é que ele diz lá? Imediatamente ele viu, ele voltou a ter a visão. Então agora é o ponto final e o ponto chave para a nossa vida, igreja. Presta atenção. Bartimeu, ele começa agora a ver Jesus. E a Bíblia diz que ele, ao ver Jesus, ele vai seguir com Jesus. Aquele que ouviu falar de Jesus agora vai seguir ele. Vai ter um ponto comum. Bartimeu, cego, está fora do caminho. Bartimeu agora enxergando, ele está no caminho. Bartimeu, pelo fato de ele ter uma vida totalmente errada, ele está fora do caminho. Bartimeu, pelo fato agora dele mudar a sua vida, ele está no caminho. Quem está entendendo? Diga amém. Precisamos abrir mão de algumas coisas. Não quero, é como se Bartimeu dizendo assim: eu não quero que o caminho está sobre o caminho das coisas erradas, das coisas que não servem ao Senhor, mas eu quero voltar a fazer aquilo que Ele tem para a minha vida. Onde? No caminho. Irmão, ninguém vai nos parar. Por quê? Porque o dia que a gente decidir viver uma vida transformada, a gente volta para o caminho. Deus muda a nossa história. Amém. O dia que a gente decidir viver uma vida transformada, a gente faz igual o Bartimeu. Eu não estou enxergando, eu estou ouvindo Jesus. Quantas pessoas não se sentaram aqui nessas cadeiras, já ouviram de Jesus, mas assim, meu irmão, sabe quem é Jesus? Estão fora, ouviram de Jesus, estão parados no caminho, e Jesus está no caminho, esperando para que elas voltem a caminhar, voltem a se curar, voltem a ser libertas, voltem a ser transformadas. Deixa eu perguntar para você nessa noite: como que está a sua vida nessa noite? Você está parado no caminho ou você está no caminho? Você está com a vida que está impedindo algo acontecer, de enxergar, de ser curado, de ser próspero, de ser abençoado? Ou você está na santidade com o Senhor? É muito difícil essa pergunta. Você sabe qual é o caminho que você deve seguir? Você sabe qual é o caminho certo? O caminho de estar parado, paralítico, que o pastor olhe, que o irmão olhe, que as pessoas façam isso por mim, que as pessoas façam isso pela igreja? Ou você quer que a partir de hoje eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo? Onde que nós estamos? A decisão é sua nessa noite, meu irmão. Que Jesus mude ou não a história da sua vida, da sua casa ou da sua família, amém? Fala assim nessa noite: então eu nessa noite, eu volto para o caminho, porque Jesus de Nazaré está me chamando. Você pode ficar de pé aqui nessa hora, pode ver que eu sou, irmão. Fique de pé. O Senhor falou muito comigo quando me ensinou sobre Bartimeu, porque muitas vezes é assim, igreja. A gente acha que Jesus tem que vir ao nosso encontro e nos curar, nos abençoar, mas Jesus, ele continua sendo quem Ele é. Às vezes no meio da nossa dor, no meio do nosso problema, no meio da nossa luta, Deus continua sentado no trono. Por quê, Rodrigo? Porque nada sai fora do controle da mão dele. Amém. E nós muitas vezes queremos que Deus saia do trono dele e vem e mete o pé na porta da nossa casa e muda o coração dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa vida financeira. Deus faça um rebuliço. E não, vou dizer para você, Jesus só quer ouvir o clamor seu. Apenas um clamor é suficiente para Deus mudar a sua história. Apenas um clamor é suficiente para Deus mudar a sua vida nessa noite. Sua vida financeira, o Senhor me diz nessa hora que existem pessoas que têm o desejo de ser curado. Cura nessa noite, cura nessa noite. Feche seus olhos.
Feche os seus olhos, vamos sentar. Feche os seus olhos. Existe algo de cura nessa noite que Deus quer fazer. Deixa eu dizer algo para você que não é na cura da carne, não é na cura nas feridas, não é na cura. A cura realmente que Deus quer fazer, meu irmão, na tua alma. Essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, ela não provém do Espírito de Deus. Mas o mesmo Espírito quer curar, quer libertar, quer salvar, quer transformar. Existem famílias que vão ser novamente restauradas, transformadas, quando você permitir que o Espírito de vida invada a sua casa. Paga essa palavra no seu coração nessa noite, na sua casa, meu irmão. Jesus, ele vai permanecer no caminho, mas ele vai mandar chamar você. E quando ele mandar chamar você, sua decisão, se você permanece com essa capa toda suja, com essa alma toda suja, com essa angústia, com esse rancor, o Senhor me diz nessa noite que pessoas precisam pedir perdão. O Senhor me diz aqui que tudo isso que você está passando é só por falta de perdão. Talvez você vai precisar chegar na sua noite, nessa hora e ligar: olha, não sei porquê, mas eu ouvi nessa noite perdão, e eu quero te pedir perdão. E você vai voltar para o caminho. Espírito Santo de Deus, começa a falar nesse lugar. Espírito de Deus, começa a falar com cada coração. Espírito Santo, começa a revelar nessa hora quem está angustiado, quem está atormentado, quem está fora do caminho, clamando: Jesus, filho de Davi. Se eu fosse você no seu lugar, querido, eu começava nessa hora a clamar pela sua casa, eu começava a clamar pela vida dos seus filhos, eu começava a chamar a atenção de Jesus. Eu não me importava para quem estava do lado, não, viu? Eu começava a falar: Senhor, alcança o meu casamento, alcança a vida dos meus filhos, alcança a minha vida financeira, alcança essa cidade, alcança, Senhor. Jesus, filho de Davi. E você pode ter certeza que Satanás vai enviar demônios para falar, para de orar, para de buscar. Mas nós estamos aqui para te dizer: não pare sobre o caminho, não pare sobre o caminho, não pare sobre o caminho, porque Jesus está passando. Jesus quer passar sobre sua casa. O caminho até Jericó é a rua da sua casa. O caminho até Jericó é a rua da sua família. O caminho até Jericó é a rua do seu trabalho. O caminho até Jericó é a rua lá onde é o médico que você vai, que vai dizer: Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas você está curado, você está liberto. O Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Olha para mim aqui. O louvor que nós cantou no início dizia assim: ó: me enxergou na minha tormenta, me livrou dos meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Ruth, olha para mim. E Jesus dizia assim: ó: me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Edson, olha para mim, Edson. O teu pai nunca te esqueça. Jesus não se esqueceu disso. Ele calabassuria na arma. De calabassuria e calabassuria. De calabassuria na arma. Se amassuria de calabassuria na amassuria. Meu irmão, na verdade, o Espírito está ardendo aqui dentro. Sorrica abaixo da raça. Clama comigo aí, amém. Clama comigo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, glórias ao seu nome. Espírito de vida, mova nessa noite, mova nessa noite, mova nessa noite, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Unge a nossa cabeça com o óleo, Espírito de Deus. Para onde nós estivermos passando, o Senhor esteja nos guardar. Esteja nos guardar, Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoamos cada vida que está aqui, Pai. Que essa palavra ela seja concluída e ministrada lá dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso colégio, lá na rua. Porque o Senhor é o que inicia a palavra, dá a palavra e conclui com a bênção através da palavra. É o que nós declaramos nessa noite. Quem crê diz
Amém, amém, amém. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Essa palavra ela fica no seu coração, meu irmão. Vem para o caminho, Jesus é o caminho, amém? Eu quero que você dê um abraço para a pessoa que está do lado e diz assim, ó, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Fala assim, ó, Jesus é o caminho da nossa vida, Jesus é o caminho da história da nossa família. Nós somos uma família de Cristo, e essa família que vamos reinar até o final. Aleluia, amém?